Eu troquei meu iOS por um Android e nesse vídeo a gente vai lavar louça junto e conversar sobre esse assunto sem nenhum tipo de roteiro, sem nenhum tipo de direcionamento. A ideia aqui é você ouvir como se fosse um podcast mesmo esse vídeo e a gente conversar sobre esse assunto que é bastante polêmico. E eu vou contar o porquê eu decidi tomar essa decisão e por que isso é uma opinião pessoal e não uma análise técnica e super complexa de sistemas operacionais, por exemplo. O primeiro ponto que me fez abandonar a Apple, talvez vocês se assustem um pouco, mas é a falta de suporte. Isso mesmo. Enquanto eu guardo aqui meus potes aqui no armário, vou contar para vocês sobre uma situação que eu passei com a Apple e que eu entendo que é uma situação extremamente pessoal e que diz apenas sobre a minha experiência pessoal com a Apple. Mas o que acontece? Eu fiz algumas assinaturas ali de aplicativos direto. Tá gravando? Eu nunca sei se tá gravando isso. Ah, tá sim. Eu fiz algumas assinaturas de aplicativo ali direto pela Apple Pay, pela Apple Store, na verdade. Assinaturas tipo assinar o ChatGPT, aquelas assinaturas de aplicativos de foto e tudo mais. E pela lei aqui no Brasil, eu posso cancelar esses serviços de assinatura em até 7 dias após a minha aquisição. Então, a lei me permite que eu cancele quantas vezes eu quiser, quais aplicativos eu quiser, desde que seja dentro ali dos 7 dias. O que eu fiz? Eu entrei em contato com a Apple e eu já uso o iPhone aí, usava o iPhone há quase 3 anos. E nesse período eu acabei fazendo algumas assinaturas por engano e eu, ou sei lá, testava o aplicativo, não era o que eu esperava e eu pedi o cancelamento. E o que aconteceu é que a Apple começou a negar esses pedidos de reembolso. Simplesmente negando. O que foi uma coisa que me estranhou bastante, assim. Nas, sei lá, 2, 3 primeiras vezes que eu solicitei, eles super toparam reembolsar o valor ali pelo site deles, onde você pode pedir o reembolso. Mas depois eles simplesmente desistiram de fazer isso e começaram a recusar os meus pedidos. Ai, peraí. Sem nenhum tipo de justificativa legal. Aqui no Brasil você é obrigado, você é literalmente obrigado a reembolsar assinaturas que as pessoas fazem e não querem mais. Então você precisa fazer isso. A Apple começou a recusar. E aí eu abri a solicitação ali dentro do Reportar um Problema, que é o site da Apple onde você solicita esse tipo de reembolso. E eles simplesmente ignoravam o meu pedido. Respondiam que não seria possível de acordo com a política deles. Eu respondia dizendo que, olha, tipo, não faz o menor sentido, a lei diz isso, isso e isso. Eles simplesmente ignoravam as informações que eu levava ali e continuavam recusando. Até que então eu entrei no Procon contra eles, dizendo que, olha, a Apple está agindo contra a lei aqui no Brasil. Tipo, a postura dela está completamente errada. E aí o time de advogados da empresa me respondia, isso mais de uma vez, dizendo que não, que eles estão na legalidade e tudo mais, sendo que, obviamente, eles não estavam dentro da legalidade. Eles eram obrigados a reembolsar esses valores. Então eu tive que abrir um processo judicial. Eu abri um processo judicial contra a Apple, que está correndo ainda aqui no juizado de São José dos Pinhais, que é a cidade que eu moro. E esse processo sendo julgado, agora o juiz está julgando e tudo mais ali. Eu devo receber nos próximos dias aí uma resposta final desse processo. Mas tive que ir para a justiça. E na justiça, a alegação da Apple foi exatamente a mesma que eles tiveram dentro do Procon. Eles disseram que eu pedi reembolsos demais de aplicativos e por isso que eles não me deram. Mas a lei deixa muito claro que é proibido você fazer esse tipo de discriminação, que cada compra de aplicativo é uma compra e ela precisa ser julgada por ela mesma. Então eles não podem fazer isso. Então isso foi um dos fatores que mais me irritaram com a Apple, que é o fato de eles simplesmente pegarem meu dinheiro
e não, e não me devolverem, mesmo eu estando dentro da lei ali, seguindo todas as regras. Isso aconteceu principalmente na assinatura do Duolingo, aquele Duolingo Max, que eu imaginei que eu iria pegar só o teste ali do Duolingo Max para testar e tudo mais. Acabei esquecendo, a assinatura renovou e cobrou mais de R$ 500 no meu cartão. Então, assim, é um valor muito absurdo que eu não queria pagar esse valor em uma única parcela no meu cartão de crédito. Tipo, é um valor muito absurdo, sabe? Eu peguei apenas para testar o aplicativo, ver se atendia o que eu esperava e tudo mais. Mas mesmo assim a Apple se recusou. Imagina você pagar R$ 500 a mais na sua fatura de cartão para um aplicativo que você não tem interesse em usar e a empresa simplesmente se recusar a te reembolsar. E eu sei que o Google, através ali do Google Play, né, que é onde você compra aplicativos e tudo mais, eles têm uma política muito mais flexível de reembolso. Porque eu já precisei solicitar reembolso algumas vezes para o Google também, por alguns serviços que eu contratei, assim, no computador, e eu paguei com o Google Play e tudo mais. E eles sempre reembolsaram com muita tranquilidade. Às vezes eles recusavam, mas você abria um ticket de atendimento e eles sempre responderam com muita tranquilidade. Não sei se por eu ser Google One, tem aquela assinatura do Google One, mas o atendimento sempre foi muito rápido comigo, assim. Eu sempre gostei bastante da forma como eu era tratado, sabe? Pelo Google. Então esse foi o principal fator. O segundo fator foi justamente sobre algumas limitações de serviço. Mas são limitações, assim, de questões muito pessoais mesmo. Eu gosto muito do ecossistema do Google, então eu uso muito o Google Fotos, Google Agenda, Gmail, Google Keep e tudo mais. E eu sentia que existiam algumas limitações na Apple em aplicativos do Google. E eu percebi isso quando eu usava algum Android de algum amigo e tudo mais. Eu sentia que os aplicativos da Google pro iPhone eram mais limitados, sabe? Existiam configurações mais limitadas ali de desenvolvimento mesmo, de funções e tudo mais, que tinham coisas novas que chegavam primeiro no Android, depois chegavam no iPhone. O que é natural, né? Já que a Google é dona do Android. Mas eu senti um pouco de falta disso, como um fã mesmo do Google, sabe? Eu sempre gostei muito dos serviços do Google. Sei que a Apple tem os próprios serviços dela, mas eu não gostava. Não gostava de iCloud, por exemplo. E, inclusive, o iCloud era uma coisa que me irritava bastante. Porque a Apple praticamente te obriga a assinar o iCloud, né? É difícil você fugir de assinar o iCloud quando você está usando o iPhone. Por exemplo, quando você tira muitas fotos no iPhone e deixa essas fotos dentro do Google Fotos, por exemplo. Vamos supor que você está ali sei lá, criando alguma rede social e você quer adicionar alguma foto para postar alguma foto e tudo mais. Se essa foto tiver no Google Fotos, você não consegue ali adicionar essa foto no aplicativo, postar essa foto nos stories, por exemplo. Você tem que baixar ela do Google Fotos e depois ir lá nessa rede social e aí sim postar. Não existe uma integração nativa, né? Você obrigatoriamente tem que usar o iCloud ou você vai ter que sempre ficar baixando as fotos que você quer publicar. É uma coisa pequena? É uma coisa pequena. Mas no dia a dia é uma coisa que eu acabo usando bastante e incomodava muito a minha experiência, assim. Eu não conseguia ter uma experiência muito fluida usando o ecossistema da Apple. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é justamente sobre ecossistema. Eu sempre gostei muito da ideia de ecossistema, de você ter vários dispositivos de uma mesma marca, ou que eles se conversassem assim no dia a dia, sabe? Você pudesse ter uma experiência unificada ali com vários serviços, por exemplo, e ter tudo isso junto, conectado, com funções conectadas e tudo mais. A Apple tem um ecossistema muito legal, mas que é extremamente inacessível para a minha realidade. Por exemplo, eu não conseguiria ter uma Apple TV, um MacBook, um iPhone e um AirPods para conseguir ter uma experiência conectada e que tudo funcionasse junto, sabe? Então, eu no máximo conseguiria ter um iPhone e um MacBook e ainda olha lá. Minha TV continuaria sendo Android e tudo mais, e não teria uma experiência tão conectada assim
de conseguir gerenciar, meu Deus, de ter experiências interligadas entre tudo, sabe? E dificilmente eu teria acesso a isso, de conseguir usar esse tipo de ecossistema. O que é muito mais fácil dentro da Samsung, por exemplo. Então, o meu celular que eu comprei, ele é um Samsung, comprei um Galaxy S23 e comprei também uma Mi Fit, que é uma pulseira inteligente da Samsung, que tem uma integração muito legal com o Samsung, né? Com o meu celular. Eu consigo controlar várias coisas do meu celular por aqui, consigo ver várias informações por aqui. Ela não é aquele relógio inteligente que é super completo e tudo mais, que é o Watch da Samsung, mas eu já consigo ter uma conexão muito legal. Eu consigo também conectar meu celular com o Windows, porque a Samsung tem uma parceria muito forte, tanto com o Google quanto com o Windows. E eu consigo, por exemplo, copiar alguma informação no meu celular e colar no meu computador, ou copiar alguma coisa no meu computador e colar no celular. Tipo, vamos supor que eu tô fazendo uma compra pelo computador e quero meu número de cartão. Eu só copio esse número no celular e dou Ctrl V no computador e já consigo colar lá. Então isso é algo que eu sei que a Apple tem também, mas eu acho muito legal a Samsung ter isso e não precisar que você compre um produto da própria Samsung, né? Você não precisa comprar o notebook da Samsung para ter essa experiência. Só numa parceria aí da Samsung com... Como que fala? A Samsung com a própria Microsoft, eu já consigo ter esses serviços no meu dia a dia, ter essa funcionalidade no meu dia a dia, o que eu acho muito legal. Então eu consigo ir construindo um ecossistema da marca que se conecta, que se integra e tudo mais, gastando muito menos e tendo as vantagens que eu gosto, os serviços que eu gosto, sabe? Não gastando ali um rio de dinheiro. Porque se eu fosse montar um ecossistema da Apple, eu não conseguiria montar com os produtos de última geração. Então eu não conseguiria ter o último iPhone, o último MacBook, ou... Aliás, não precisa nem ser o último, eu não tenho tanto esse desejo de ter o mais novo, mas de ter um recente, assim. Eu não conseguiria fazer, por exemplo, na Apple eu tinha um iPhone 11, que era o que eu conseguia. Mas com o mesmo valor do iPhone 11, eu consigo comprar um Galaxy S23, que é tipo o antepenúltimo celular que a Samsung lançou. Então é muito recente, é muito novo, tem as funções, enfim, as características ali mais modernas da marca, sabe? Então eu tenho acesso a muito mais. E o último ponto que me fez fazer essa mudança, que é algo aí 100% pessoal, assim, que é uma vontade de testar algo novo. Então eu queria testar alguma coisa diferente, eu queria trocar de ecossistema, é algo que eu acho legal de fazer, assim. Eu usei iPhone durante 3 anos, mas antes disso eu usei Samsung durante 2 anos, antes eu usava Nokia, então eu acho legal essa mudança, assim, sabe? Você descobrir coisas novas, testar coisas diferentes. Eu acho que isso, pra gente que gosta de tecnologia, é algo muito legal, sabe? Dá aquela vontadezinha de ver coisa nova, de testar coisa nova. Então, eu acho que eu sentia essa falta no iPhone ali, porque chegou no momento que eu já conhecia tanto o sistema da Apple, que a única novidade, a única coisa diferente que eu tinha é quando a Apple lançava alguma atualização, e mesmo assim, no meu iPhone 11 não chegava praticamente nada. Então, chegavam as atualizações, mas quase não chegavam funções novas, sabe? Então, não tinha muita coisa nova para eu testar, para eu ver ali, aprender a como usar e tudo mais. Então eu perdi um pouco desse ânimo ali de coisas novas. Então eu tava sentindo muita falta disso. Mas basicamente é isso que me fez mudar aí de iPhone para Samsung, de Apple para Samsung no caso. Não tem nenhuma crítica aqui à Apple, muito pelo contrário, eu sempre gostei muito do celular deles, da mesma forma que eu gosto muito do meu Samsung. Então acho que é muito mais sobre testar coisas novas, testar coisas diferentes, explorar outras integrações, outros aplicativos. Então é uma coisa que eu gosto bastante. Mas me conta aqui nos comentários, você já testou os dois sistemas, se você gosta dos dois, quais são as suas visões aí sobre esses dois sistemas. Mas vou ficando por aqui, um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.